3, 2, 1. Olá a todos e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência, hoje com um tema especial, um tema muito delicado que atinge a grande parte da sociedade brasileira, cearense e fortalezense, o tema Comida, Democracia e Cidadania no Grande Bom Jardim. Para discutir essa experiência, está aqui conosco o professor Eduardo Gomes Machado, que é doutor em Sociologia, professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, também colaborador permanente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da Universidade Estadual do Ceará, e pesquisador do Observatório das Metrópoles. Conosco também a professora Regina Lúcia Maia da Silva, que é graduada em Serviço Social, é líder comunitária, vice-presidente da Organização da Sociedade Civil, Centro União Beneficente dos Moradores do bairro Granja Portugal, cofundadora da Rede de Cozinhas do Grande Bom Jardim. Colegas, é um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir esse tema, um tema extremamente, digamos, caro no sentido da importância, né, para grande parte da sociedade, um tema que nos persegue, né, assim, apesar de programas do governo federal, estadual e mesmo até hoje do município, mesmo assim a gente não consegue ir a fundo para resolver esse problema, né? Então, muito grato por vocês estarem aqui. Vamos começar com a dona Regina. Eu que agradeço, né, poder participar e estar ajudando a nossa comunidade, que é tão vulnerável e tão carente, né? Eu é que sou grata. Vamos já trazer algumas questões aqui para você explanar essa realidade, expor aqui para um conhecimento de um público maior. E o professor Eduardo, colega de longas datas, né? Eu agradeço muito, professor, você estar aqui presente, né? Professor que atua na Universidade da Unilab com programas de extensão, pesquisas, né? Tem contribuído muito com o mundo acadêmico e consegue, né, assim, raramente, né, isso é raro, né, lamentavelmente no nosso meio, unir a teoria e prática, né? Está sempre com o pé ali no mundo real e já há um bom tempo, né, está no Bom Jardim com ações concretas, levando, tirando a universidade dentro dos muros, né, e levando para a comunidade mais carente, né? Pessoal, muito grato pela sua presença. Obrigado, Clécio. Gratidão também. São 20 anos de atuação no Grande Bom Jardim, nessa articulação da universidade, através da extensão, da pesquisa, do ensino, fazendo com que a universidade tenha um papel que vai além da formação de profissionais qualificados, né? A universidade, através da extensão e da pesquisa, principalmente, ela tem um papel importante para estar junto da sociedade civil no enfrentamento das questões estruturais que atravessam a sociedade brasileira. Muito obrigado. Antes de entrar, né, especificamente na questão do Grande Bom Jardim, na experiência real e concreta, né, que vocês participam diretamente, eu vou trazer vocês aqui para uma discussão, para esclarecimento mais do público, né, porque nem todos acompanham esse tema mais de perto, a não ser as chamadas, né, televisivas do programa do governo. E aí nós vamos trazer aqui um gráfico, né, que tem dados aí mais recentes, né. Eu pedi aqui o Tiago para colaborar com a gente, trazer aí o slide 1, onde no slide a gente vai ter essa trajetória, né? Essa evolução, né? É uma evolução extremamente triste, né? Porque com certeza. Em 1999 nós tínhamos lá em milhões de pessoas, aí dados para o Brasil, aí 40 milhões de pessoas na situação de vulnerabilidade, né? Ou seja, na situação de extrema miséria, extrema pobreza, né? Isso. Na situação de fome, né? A gente vai para 2003, aí fica aí em torno entre 30 e 35 milhões. Aí teve uma queda bastante acentuada, né, que nos deu aí uma grande esperança. Saímos do mapa da fome, chega lá em 2014, aí, já aí com 5 milhões, foi uma redução de 35 milhões de pessoas que saíram dessa condição. E, lamentavelmente, né, por questões de desmonte de políticas públicas, numa velocidade incrível, que eu queria ver com vocês que trabalham diretamente com isso, né? Porque o número é muito frio, né? O número é muito frio, mas é algo real, assim, né? Pavoroso, né? Porque a gente subiu novamente lá para próximo de 35, manteve e passou 3 anos, de 3 a 4 anos nesse percentual, de pessoas, né, passando fome, pessoas vulneráveis, na extrema pobreza mesmo, né? E até que hoje, né, após pandemia, né, teve uma queda
partir de 2022, né, foi onde todo mundo se reuniu para que a gente tentasse acabar com essa realidade, né, mas ainda não acabamos, né. Nós caímos o percentual, mas não acabamos, a fome ainda está aí. Regina, e voltou muito rápido, assim, porque o número apresenta, mas eu digo a demanda ao programa de vocês, de pessoas batendo na porta de vocês, né, nessa condição de fome. Porque na realidade, o Clécio, a população mesmo que é vulnerável são aquelas pessoas que não têm documentação, que são invisíveis. Sim. Né? Então, essas pessoas, né, essas pessoas que são invisíveis, elas, o poder público não enxerga. E nós, né, nós que estamos lá na ponta, que somos liderança, que vivemos saciando, amenizando a fome deles, é que enxergamos. Mas as políticas públicas não deixam a gente chegar até eles. Então, qual é o meio? A gente tenta chegar dentro das nossas limitações, né? Porque a gente está ali para acolher, para executar e fazer com que essa comunidade ela passe a mudar de vida e não viver totalmente esquecida e invisível. Depois nós vamos entrar aí nessa questão mais de carência, inclusive, do funcionamento do programa, né, de todas as suas dificuldades. Eu queria ver aqui com o professor Eduardo, que também tem uma aproximação com o tema do plano teórico, né, com artigos e trabalhos escritos. Né, o que foi esse movimento, professor, assim tão abrupto, né, de repente algum né, um esforço aí de mais de 10 anos para uma queda acentuada e em pouco tempo, né, uma volta novamente à situação anterior, né? Quer dizer, de fato é uma vulnerabilidade que a gente tem um cuidado enorme, né? Quer dizer, mesmo com a política de longo prazo, né, relativamente, a gente teve em pouquíssimo tempo esse desastre. Clésio, a fome é uma questão estrutural e histórica no Brasil. Ela é secular, ela atravessa os séculos e uma parcela muito grande das famílias brasileiras vivenciam esse contexto. Mas nos últimos anos nós tivemos um agravamento terrível, né? Em 2020 nós chegamos a ter 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Em 2 anos, quando nós chegamos em 2022, nós passamos a ter 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E se vincula ao contexto dessas estruturas e relações sociais profundamente marcadas por desigualdades sociais, por empobrecimento. O Brasil é um país muito rico, o Ceará é um estado rico, Fortaleza é a cidade mais rica do Nordeste hoje, superou Salvador e Recife, mas há uma concentração dos valores, das riquezas, das rendas. Então, isso daí afeta muito essa população que por si só já é mais vulnerável. E então nós chegamos a 2022 com 33 milhões de pessoas passando fome. E isso se vincula a esse contexto estrutural, mas também a um contexto de crise econômica, com carestia dos gêneros alimentícios, desemprego, aumento da exploração do trabalho e precarização das políticas públicas, dos sistemas e das políticas públicas. Entre 2020 e 2022, várias políticas que buscavam enfrentar a fome, elas simplesmente foram desmontadas e deixaram de existir, né? Nós tivemos uma queda terrível no orçamento de enfrentamento à fome. Políticas de compra de gêneros alimentícios, de agricultura familiar, de enfrentamento direto à fome, deixaram de existir. Então, esse é o contexto que nós chegamos em 2022. Olha, uma coisa que me espantou é que nós conseguimos novamente sair do mapa da fome, a ONU divulgou recentemente, e parece que foi algo assim natural, normal, né? Como se fosse algo assim que não devesse fazer com que a gente olhasse para esse tema com mais seriedade, né? Porque um governo que não tem uma sensibilidade mínima para a questão social, desmonta com isso com uma grande velocidade, né? Quer dizer, retirar o país do mapa da fome deveria ser visto, né, ser salientado como algo que é preciso ter atenção, né, para manter, né, para que de fato a gente transforme em uma política do Estado que dê esse colchão e que não permita a gente retornar a esse ponto novamente, né? Como você colocou, é uma questão histórica aí que se a gente
de volta, mesmo, né, aí do período Getúlio, quando começa a industrialização, era um negócio impressionante, né? Como a gente tinha aí um percentual da população nessa condição. Sim, e é importante, o caso do Grande Bom Jardim, Regina Maia, que está aqui conosco, né, que é a liderança comunitária do território, ela faz parte dessa história. O caso do Grande Bom Jardim nos permite perceber a importância da sociedade civil no fortalecimento da cidadania e da democracia, particularmente na garantia de direitos fundamentais, como é um direito constitucional, o direito à alimentação digna, o direito à alimentação adequada. Gente, Né? ainda falta muito, né, professor? Porque, Sim. assim, apesar de estar na Constituinte, ser um direito nosso, né, um direito da população, né, vulnerável, ser assistida com saúde, educação e alimentação, né, mas ainda falta muito, ainda deixa muito a desejar. Sim, totalmente. E inclusive, Clécio, eu queria destacar a necessidade de nós discutirmos esse tema passando do enfrentamento à fome para a construção de políticas públicas permanentes de segurança alimentar e nutricional. Né? E aí, mais uma vez, eu acho que o Grande Bom Jardim ele dá um exemplo através do protagonismo político, popular, comunitário da sociedade civil local, que nesse contexto da pandemia se organizou, então, várias instituições. Algumas dessas instituições nós descobrimos, inclusive, que atuam no território desde os anos 1990, 1980. Nós descobrimos uma que foi constituída em 1965. 65, quer dizer, não havia nem território urbano, era uma área rural, marcada por carnaubais, por olarias, né? Por criação de gado, né? E essa instituição já existia e ela permanece existindo, desenvolvendo um conjunto de ações sociais, artísticos, culturais, né? Que não é só alimentação, né? Hoje a gente tem várias, nós somos rede, a nossa rede é composta por 24 cozinhas, né? São cozinhas que dentro das 24 temos 10 que já têm mais de 30 anos de fundação, né, que já vive profissionalizando, empoderando, vive alimentando, enfim, esporte, cultura e lazer, independente dos órgãos públicos, né? Então, são instituições que já têm esse trabalho, né? Então, assim, não é só a questão de alimentação e não surgiu agora, já vem de muitos anos, né? Há muitos anos que a gente vem realizando esse trabalho, tentando amenizar a situação das pessoas que estão no território do Grande Bom Jardim e que vivem, né, totalmente vulnerável. Olha, essa fala de vocês, né, me remete aqui para o Josué de Castro, que eu vou pedir aqui o Tiago para projetar aqui para quem está nos ouvindo, né, e que a gente, a partir da fala dele, volte para essa discussão. Né? Quer dizer, o José de Castro, lá em 46, né, ele vai colocar que os interesses e preconceitos de ordem moral e de ordem política e econômica de nossa chamada civilização ocidental tornaram a fome um tema proibido, ou pelo menos pouco aconselhável de ser abordado. Na fala de vocês aqui, parece que vocês estavam dialogando com o José de Castro. Né? O Eduardo chega e diz, olha, a gente precisa discutir as políticas públicas. Ou seja, a gente não está levando isso para o debate político, que não está chegando aos eleitores, não é tema de discussão no período eleitoral, quer dizer, é uma coisa que fica aí, a gente depois resolve, joga para debaixo do tapete, nem quem está no poder quer expor a situação para mostrar, né, a realidade, né? A realidade, né? E quem entra na disputa política parece que não quer se comprometer. De jeito nenhum. É isso? Aí eu queria ver aqui com vocês aqui essa questão aí da ausência desse tema no debate político, né? Quer dizer, as políticas públicas não aparecem, ela precisa estar aí presente, né? Exato. Como é que a comunidade está? O assim, entorno de hoje, vocês? Assim, é muito hoje, assim, amenizou um pouquinho, amenizou. Não vou dizer para você aqui também, né? Tanto que os dados mostram. Né? Dizer que não amenizou. Porque antes, há uns 2 anos atrás, a gente eu cansei de estar lá na ONG e quando chegavam as pessoas, me dá um pedaço de pão, me dá alguma coisa para me comer, porque eu não comi nada, eu estou com fome, né?
E ali a gente tinha que se sensibilizar, tinha que pedir à comunidade, tinha que pedir àqueles que tinham para vir somar com a gente, para que a gente pudesse amenizar aquela situação. Mas assim, quero aqui ressaltar que esse tema, né, ele deveria ter um olhar mais maleável, mais sensível, né? Porque assim, não é da noite para o dia que se combate a fome. Ainda existem pessoas, né, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade, que ainda passa fome, ainda tem a sua deficiência em arranjar um prato de comida, mesmo nós tendo aí milhões de quentinhas sendo distribuídas todos os dias. Professor Eduardo, essa questão que o Josué levanta, né, lá nos anos 40, né, Sim. quando a gente olha para esse tema e essa reprodução social, né, o cidadão nessa condição, né, de subcidadania, fora desses direitos mínimos básicos já constitucionalizados desde 88, ele tende a se reproduzir socialmente nessa mesma condição, né? Então será o filho, será o neto, né? E aí a gente tem que pensar de forma mais alargada, né? Como vocês já vinham aqui adiantando. Eu estou combatendo a fome, né? Mas esse indivíduo que está nessa condição, inclusive geracional, quer dizer, precisa de um esforço muito grande até para que a gente trabalhe, né, a mente desse indivíduo, capacitá-lo para viver. É uma exceção que não é tão fácil de se promover. Não é só a comida, né? São problemas muito graves, muito complexos, muito difíceis de serem resolvidos. E por isso que eu queria, nesse debate político, inclusive na construção de um debate público sobre esse tema, destacar o papel da sociedade civil e o caso do Grande Bom Jardim, do Movimento Popular Comunitário do Grande Bom Jardim. Em 2022, em parceria com universidades, particularmente a Unilab e a UFC, dois grupos de extensão e pesquisa, o Diálogos Urbanos e o NUPEGA, que é o Núcleo de Pesquisa, Extensão e Geografia da Alimentação, com uma organização da sociedade civil, o Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, e não é à toa, né, o Betinho, que foi uma das pessoas que trouxe esse enfrentamento à fome, né, no Brasil nos anos 80 e 90, e com 19 cozinhas comunitárias e uma associação de catadores e catadoras de material reciclável do Bom Jardim, nós fizemos um mapa participativo de enfrentamento à fome. Esse mapa participativo ele foi uma ação de extensão e pesquisa com um caráter participativo, a participação direta da comunidade, das lideranças comunitárias. E o que ele fez? Primeiro gerou dados científicos, através de metodologias científicas, como por exemplo a cartografia social, que pudessem ser disponibilizados para gestores públicos, para técnicos governamentais, para legisladores, para a sociedade de forma geral, identificando no território do Grande Bom Jardim, que é um território que tem 216 mil pessoas atualmente, são 5 bairros, mais de 60 comunidades, muitas delas vulneráveis, identificando no bairro, à escala das quadras, quais as áreas mais vulneráveis à fome naquele momento de 2022. E mais do que isso, identificando a importância das cozinhas comunitárias no enfrentamento à fome naquele momento. Sim, sim. Né? Então, a sociedade civil ela é importante nesse contexto. Onde tinha cozinha também. Deixa eu me provocar aqui. Não, né? A gente tem aqui a presença da universidade, da academia. O professor Eduardo fez referência também à Universidade Federal. Né? Isso. Ele vem com a Unilab, né? Então a gente tem aí esses projetos de extensão que se juntam. Recentemente, nós tivemos, né, um grande debate público para a eleição do executivo, do legislativo municipal aqui em Fortaleza. E olhe como esse tema foi, digamos assim, marginal. Pouco se falou da questão do morador de rua, pouco se falou nos grupos vulneráveis, somente nessa condição de pobreza, extrema pobreza, né? Inclusive esse nível de não ter, né, o mínimo para a sua dignidade, que é a alimentação. O que está faltando para a gente sair desse campo? A universidade chegou, né? O que nós precisamos trazer para trazer isso mais para um debate mais coletivo, mais público, na sua experiência? Eu acho que o interesse. Eu acho que está faltando interesse, né, dos nossos governantes. Inclusive o nosso atual prefeito, né, ele
em campanhas políticas, ele prometeu que... Tem promessas, né? Tem promessas. Tem promessas. Que ele iria trazer o jantar, né? Porque muitas instituições, muitas associações, elas têm a sopa amiga, elas fazem o sopão que serve de janta para várias pessoas. E foi um dos carros-chefes do nosso atual prefeito, foi, né, dizer que ia, junto com o Ceará Sem Fome, fazer o jantar também, né? Ou um sopão, alguma coisa desse tipo que viesse servir como um jantar para a população. Mas até agora nós estamos no mês de agosto, né? São 6 meses, né? 6 meses. E ainda não temos nenhuma Uma ação concreta sobre esse jantar, que vai ser feito esse jantar. Olha, nós Então, estamos assim, falando eu de aqui uma não área... eu aqui não estou criticando a gestão. Eu só estou falando que nós já estamos com 6 meses, né? E nesses 6 meses ainda não foi tomada uma decisão para que viesse junto com o governo do estado, né? Já que o governo fornece o almoço, a prefeitura em política, né, garantiu que serviria o jantar. Então, que eles tivessem um olhar mais amigável para as pessoas que realmente precisam, porque até mesmo dentro desse nosso contexto de servir as quentinhas para a comunidade, a gente sabe que tem comunidades que atendem pessoas devido à burocracia, né, elas atendem pessoas, né, que realmente não está dentro daquele perfil de vulnerabilidade. Olha, nós estamos falando de uma região, como falou aqui o professor Eduardo, com uma população considerável, e no lugar onde a gente já tem, vamos já entrar, falar um pouco dessa organização, que já tem uma estratégia, né, de atender essa comunidade mais vulnerável. Quer dizer, essa aproximação, que aliás é o que a gente sonha, né? Quer dizer, o poder público junto com a sociedade civil organizada, trabalhando para os interesses da comunidade. Então, a gente tem o poder público diante de um espaço geográfico que tem uma ação concreta já com uma experiência de 20 anos, né, dessas ações, e que a gente poderia, inclusive, funcionar. Aí, olhando aqui para as autoridades, né, instituídas hoje no município e no governo do estado, né, município de Fortaleza, uma oportunidade aí ímpar de que a gente passe de um laboratório, né, em que a gente tem o Grande Bom Jardim como um momento em que a gente pode ter uma ação mais concreta do poder público e sair reproduzindo isso em outras áreas do município de Fortaleza e fora do município de Fortaleza, né? Então, eu aqui, coloco aqui vocês... E assim, aqui eu até venho a parabenizar, né, os nossos governantes, né, pela questão porque antes a gente, como instituição, a gente sofria muito para conseguir... Agora eu vou falar como instituição. Para conseguir alimentos para fazer, né, aquelas sopas, aqueles almoços. Então, assim, era muito difícil para a instituição conseguir. E não tinha nenhum projeto que viesse suprir essa necessidade. Foi quando a Lia, né, a nossa primeira-dama, ela viu o projeto, ela olhou o projeto, olhou todo o mapeamento que foi feito e ela achou muito interessante, muito importante e veio somar com a gente, trazendo o Ceará Sem Fome, onde ia amenizar a fome daquelas pessoas que viviam em vulnerabilidade. Então, assim, hoje a gente tem, mas a gente precisa de mais, né? A gente tem as quentinhas que são servidas, a gente tem a ajuda do governo que a gente não passou a se preocupar com mais nada, né? Porque vai a proteína, vai o insumo, enfim. Tem algumas coisas no projeto que precisam ser melhoradas, né? Porque a gente que está lá na ponta é que sente a dificuldade, sente a necessidade. Tem alguma coisa que precisa ser melhorada, mas precisa mais, né? A gente precisa de muito mais. Enquanto tá certo que a gente não vai, agora eu faço como ditado, a gente não vai ter que só servir comida, a gente tem que ter outras políticas também. Além da alimentação, para que você possa tirar uma criatura da extrema pobreza, você tem que, além de alimentar, profissionalizar, dar educação, saúde, isso
com dignidade, né? Porque é tipo um efeito dominó. Um vai puxando o outro. Se você tem alimentação, mas você não tem saúde, é mesmo que nada. Se você tem alimentação e saúde, não tem educação também, né? Como é que você vai conseguir, no futuro, se profissionalizar e ir para um emprego, e conseguir um emprego para que você possa sair daquela situação? Então, assim, é um puxando o outro. Todo o tempo, é efeito dominó. E tem uma questão aí, Clécio, que é interessante, que por que as cozinhas do Grande Bom Jardim são chamadas de cozinhas comunitárias, né? Porque algumas são chamadas de cozinhas solidárias. É porque tem esse vínculo comunitário, porque todas elas surgem de instituições que já estão inseridas nas comunidades e atuantes há muito tempo. E essa força política dessas cozinhas comunitárias, política no sentido das políticas públicas, de enfrentamento de problemas, né? Me parece, o que nós estamos percebendo em todos esses anos é que não se trata de substituir o Estado, ou de assumir um papel, uma responsabilidade, uma competência que é do Estado, um dever que é do Estado, mas se trata de estar, inclusive, interpelando o Estado quando é necessário, demandando, pressionando, e mais do que isso, o exemplo do mapa participativo permite perceber como foram gerados dados científicos que o governo do Estado não tinha. Que a prefeitura não tinha, até hoje não tem. Porque esses dados são conhecimento das comunidades, das instituições, das lideranças que estão lá inseridas. E mais do que isso, uma forma concreta de enfrentar um problema grave de maneira imediata e emergencial. Com algo que à primeira vista parece simples, porque parece simples preparar e distribuir refeições, mas não é. Regina pode falar bem melhor, não é algo banal, porque em primeiro lugar é uma responsabilidade com a vida e com a saúde. Cada refeição é uma responsabilidade com a vida e com a saúde. Com certeza. E enfrentar a fome é também promover saúde e vida. Deixa eu pedir aqui o Tiago para trazer uma imagem, para a gente discutir um pouco desse fazer das instituições, tá? No slide 3, a gente tem aqui essa imagem, né? Linda, né? Foi retirada da página da internet de vocês, né? A gente tirou lá no Facebook, né? E aí a gente viu aí, tem duas jovens, né? Mulheres aí trabalhando, né? Temos ali os pratinhos ali aparecem, né? Isso. Assim, dentro dessa parceria, como é que é a parte de vocês? O Eduardo colocou aqui uma questão interessante, né? Tem uma questão sanitária, né? Tem esses cuidados. Então, como é esse funcionamento? Aí foi logo no início, assim, essa cozinha é a nossa cozinha, né? É a nossa cozinha mesmo do Centro União. Inclusive, essas duas meninas são as nossas voluntárias, eram as nossas voluntárias que passaram a integrar o Ceará Sem Fome. Mas a gente sempre teve o cuidado, né? Você vê que elas estão com a touquinha, estão de avental e não era do Ceará Sem Fome, né? Porque hoje é o Ceará Sem Fome que fornece os aventais e as toucas, né? E com relação a passaram a ter remuneração também no trabalho? Elas têm uma ajuda de custo, né? É uma ajuda de custo que até o mês passado era R$560, né? A partir desse novo processo, desse novo lote que eles fizeram, né, esse novo edital que foi feito, elas vão ter uma ajuda de R$700, né? Nós temos quantas pessoas beneficiadas com essa ajuda para estar trabalhando com vocês? Só duas. Só duas? Duas pessoas. Depois a gente vai ver aqui os números tá certo. de atendimento, de atendimento certo? E quantitativo só do Grande Bom Jardim, mas viu? eu já Porque vou, esse slide aí é só do Grande Bom Jardim. Para que os nossos ouvintes retenham que são duas voluntárias que hoje estão sendo remuneradas no valor de R$700 cada uma. Né? Cada uma. E a partir de agora, julho, né, agosto de 2025. E tanta atividade de limpeza. E assim, ainda tem um detalhe, elas iniciam 6h30 da manhã e tem delas que finalizam às 14h, às 14h30, né? Então, São assim, quantas refeições por semana, Regina? O professor, nós servimos por dia 100 refeições. 100 refeições. Né? Então, são 5 dias na semana, são 500 refeições que elas fazem. E só são duas pessoas. Ali, tanto elas fazem
a refeição, como elas fazem a limpeza do ambiente, porque antes delas iniciar, elas têm que limpar, têm que deixar tudo limpo para poder fazer a alimentação saudável, né, e sem nenhum risco, né, porque você sabe que tudo que você vai usar, se você vai tomar uma água, você tem que lavar a caneca, porque não pode tomar água com a caneca, né, então assim, tem esse cuidado, elas têm esse cuidado e elas fazem um trabalho muito cansativo, é muito cansativo porque tem horas que elas estão em pé, elas pegam caldeirões pesados, elas estão expostas, elas vão coar, ou escorrer o macarrão, né? Então assim, são aqueles tachos grandes, mas assim, elas fazem o serviço e fazem bem feito. Nós temos, além do custo com o alimento, também outros, né? Tem a questão do gás, tem a questão do material de limpeza. Tem, né? E então, hoje está sendo um problema para a gente, porque no edital anterior, cada instituição tinha direito a 4 recargas de gás, porque nós, lá na nossa cozinha, a gente utiliza um botijão por semana, né? E hoje diminuíram, eles passaram a partir desse novo edital, passaram a colocar 3 botijões de gás, né? Então, eu fui uma das que eu disse que se fosse para continuar assim, se o edital não fosse remodelado e passasse a voltar a ser como era antes, a gente ia abrir mão da cozinha, né? Porque além de eu ter que ter uma pessoa para fazer o administrativo, que é a coleta de assinaturas, porque tem uma ficha, tem que ter assinatura diária, todos os dias, aquela clientela que é atendida, né? Ela tem que ter ali a folhinha dela, com o nome, com o NIS, comprovando que a gente entregou aquele alimento, né? E assim, tem que ter um administrativo para isso, não tem. Então, a gente já tira de uma função voluntária e coloca lá. Podendo estar atendendo outra situação, vai atender aquela, já para amenizar para as meninas que fazem a alimentação. Porque era para ficar tudo sobre a responsabilidade delas. Controle de quentinhas, entrega de quentinhas, confeccionar quentinha, distribuir e deixar a cozinha limpa, né? Mas aí é muito trabalho para elas. O edital é do programa Ceará Sem Fome. Ceará Sem Fome. Professor Eduardo, eu vou pedir aqui o Tiago para trazer aqui uma imagem aqui que a gente tem. É o slide 5, Tiago, se você puder trazer, da Unilab. Isso. Né? Um cenário bonito aqui da Unilab, né? Sim. Foto linda, né? Sim. Aqui ali no comecinho, ali na subida da Serra, em Redenção. E aí, professor, eu queria, você aí assim, você já falou aqui que a Unilab tem uma presença técnica de apoio, né, onde tem toda essa assessoria de mapeamento, né? Os alunos da universidade também têm participado desse projeto, têm aproveitado também esse material e aí agora numa outra perspectiva, né, para trazer essa discussão para o meio acadêmico. Josué de Castro foi quem trouxe, a partir de uma pesquisa acadêmica, que trouxe isso, levou para as esferas, né, de poder público, né, e veio tematizando até chegar no Betinho e esse tema se transformar mais concretamente em políticas de governo, né? Como é que vocês estão atuando enquanto universidade? Sim, José de Castro, grande geógrafo brasileiro com reconhecimento internacional, Betinho sociólogo, né? Eu sou sociólogo também. A Unilab é uma universidade federal pública, situada em Redenção, Acarape, também com campus na Bahia. Nós já temos mais de 7.000 discentes formados, temos mais de 4.500 alunos atualmente. E esses projetos de extensão de pesquisa que nós desenvolvemos no Grande Bom Jardim permitem que um conjunto importante de estudantes possam participar dessas ações e isso vai afetando positivamente a formação na educação superior desses estudantes, desses discentes, articulando teoria e prática, entendendo como a universidade tem uma responsabilidade, para além da formação de profissionais e da produção de conhecimento científico, de estar junto também com a sociedade e com o Estado brasileiro no enfrentamento de problemas. E no caso da Unilab, de 6 outros países, porque a Unilab ela tem em torno de atualmente 25% de seus estudantes, são estudantes de 5 países africanos: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e um país asiático, que é Timor-Leste, né?
Então, nós temos uma responsabilidade também em estar junto nesse processo. Não é que a universidade é a principal responsável, mas ela precisa estar junto. Tem tido produção de papers, artigos? Sim, nós tivemos agora uma defesa de um trabalho de conclusão de curso da Natiele, que foi bolsista de um projeto de iniciação científica apoiado pelo CNPq, que trabalhou com 20 cozinhas comunitárias, das 24 cozinhas comunitárias que atualmente compõem a rede de cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim. Esse trabalho de conclusão de curso, inclusive, foi apresentado na reunião mensal da rede de cozinhas comunitárias e trabalhou comida, diversidade religiosa e comunidades e cozinhas comunitárias no Grande Bom Jardim. E aí eu quero falar um pouco dessa rede de cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim, porque em 2022, em pleno período pandêmico, nós identificamos que 19 cozinhas comunitárias, né, atuavam na área. E nesse momento do mapa participativo foi criado também a rede de cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim. Enquanto você toca nesse assunto, eu vou pedir agora ao Tiago para trazer aí para a gente o slide 4, Tiago. Porque aí você vai ter aqui uma imagem que vai nos ajudar. Isso aqui é a logomarca, não é isso? Isso, da rede de cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim, né, que atualmente tem 24 cozinhas atuantes. Né? Todas no Grande Bom Jardim? Todas no Grande Bom Jardim. Siqueira, todas dentro do Grande Bom Jardim. Siqueira, Canidezinho, Bom Jardim, Granja Lisboa e Granja Portugal. E um elemento interessante, Clésio, é que nesse período de 2022 não havia apoio governamental para essas cozinhas. Não. Então, o trabalho era todo voluntário, né? Era um trabalho feito e com o mapa participativo, e aí Regina já falou um pouco disso, nós tivemos a oportunidade de dialogar com a primeira-dama do governo do Estado, a Lia Freitas, que estava à frente, à época, da formulação da política de enfrentamento à fome do governo do Estado do Ceará, que depois se tornou o programa Ceará Sem Fome. E nesse momento nós apresentamos os dados do mapa participativo de enfrentamento à fome. Ela ficou muito interessada, nós notamos que ela ficou positivamente impactada e creio que tanto o protagonismo das cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim, quanto o mapa participativo, que também é das cozinhas comunitárias, foram um elemento importante para que se definisse que o programa Ceará Sem Fome trabalharia como um de seus vetores a produção e distribuição de refeições através das cozinhas comunitárias. Né? Porque outros programas trabalham só com distribuição de cestas básicas, com cartão, através de um recurso financeiro que é distribuído para as famílias. Né? E o programa Ceará Sem Fome, ele inovou, digamos assim, nacionalmente. Né? E essa inovação, eu creio que tem um pouco a ver com esse protagonismo da sociedade civil de uma periferia, né, de Fortaleza, que inclusive o mapa participativo foi premiado nacionalmente em um encontro acadêmico da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais. No primeiro prêmio de extensão, ele recebeu menção honrosa esse projeto que foi desenvolvido. Né? Isso é bom. Porque, às vezes parece que não é um espaço que causa impacto, né? Mas ele ganha uma legitimidade, né? Sim. Então a presença da universidade, ela traz essa legitimidade para que a gente tenha essa autoridade para falar junto aos poderes públicos, né? Isso. E isso assim, a parceria tanto com a Unilab como na UFC e a rede de cozinhas, ela ficou bem mais fácil, né? Porque quando a gente teve o apoio das duas grandes faculdades que nós temos, a rede de cozinha criou mais força, né? Ela é mais resistente, a gente tem mais know-how para chegar e debater aquele assunto e afirmar que aquele trabalho foi realizado, era realizado, não é só agora, não nasceu agora politicamente, ele nasceu antes da pandemia. Ele nasceu há 30 anos atrás, então são instituições que já vêm de outros carnavais. Agora a gente já tem documentação, tem material escrito, né? Tem publicações. E o professor esqueceu que até internacionalmente a rede de cozinhas foi feita uma matéria por uma revista, que uma das cozinhas que foram entrevistadas foram a nossa, né?
que agora no momento me foge, porque são muitas coisas para a gente lembrar, mas internacionalmente a gente também é reconhecido por esse trabalho que a gente faz. Excelente. Eu vou pedir aqui agora a vocês para a gente se debruçar um pouco sobre os resultados, né? Então a gente tem, eu vou trazer agora os números, lembrando aos nossos ouvintes que nós temos 2 voluntárias que se transformaram em pessoas que hoje são vinculadas ao projeto através do Ceará Sem Fome, né? Sem Fome. Mas nós Aí temos... tem uma questão importante, Cláudio, que é quando o programa Ceará Sem Fome ele foi lançado, ele passa por uma adesão. Então hoje são 24 cozinhas comunitárias, mas na rede de cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim, mas nem todas estão vinculadas 7 estão fora. ao programa Ceará Sem Fome. Tá. Então 7 estão fora, optaram por um motivo Opções, opções, né? da cozinha mesmo, né? Mas, motivos específicos, né? E se mantém. Cozinha. Se mantém fora, mas se mantém com a cozinha ativa, distribuindo refeições. Até porque as cozinhas, a gente tem o partilhar, o compartilhar. Então, quando a gente recebe doações, não só eu, como o Irmão Sol, o Irmão Lua, Movimento de Saúde Mental. Saúde Mental, Movimento de Saúde Mental também. Então, assim, são várias outras instituições que sempre estão recebendo doações e a gente tem o hábito, né, de estar compartilhando. Então, se eu recebo bastante arroz, eu não tenho aquela necessidade daquele arroz, eu divido com aquelas outras 7 cozinhas que não têm. E assim são todas, né? A gente tem o hábito de estar compartilhando. Então, uma vai ajudando a outra, mesmo aquela que não tem o Ceará Sem Fome, ela também, ela cozinha, ela serve o alimento, ela distribui com a comunidade, só que dentro das limitações da cozinha deles. E essas doações que chegam até vocês, de grãos, arroz, feijão, massas, proteínas, fora do estado, elas são de chegam... algumas empresas que conhecem o trabalho, né, o trabalho de cada instituição e que vê e faz a doação individual para cada uma, né? Mas nós também temos a rede de cozinhas, que ela tem uma conta específica aonde ela recebe doação e aquele recurso arrecadado é dividido, né, por uma necessidade de uma das cozinhas. Se tem uma cozinha que está precisando de um reparo, aquele dinheiro já serve para ajudar. E aí, Clésia, tem uma questão que eu queria aproveitar e falar, né? Nessa influência que a sociedade civil pode ter na aprovação de políticas públicas, no desenho e também no direcionamento de recursos públicos. Foi aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza um projeto de lei que cria o selo de instituição apoiadora de cozinhas comunitárias e também um selo para as cozinhas comunitárias que realizam esse trabalho social. Esse selo é importante, esse projeto de lei é importante porque ele pode fomentar maiores doações por parte, por exemplo, de supermercados, redes de supermercados, né? E outras instituições. Ele já foi aprovado na Câmara, precisa ser regulamentado pelo município de Fortaleza, né? Nesse esforço aí que a gestão municipal está fazendo, me parece, de criar o programa Fortaleza Sem Fome. Né? Nós, inclusive, enquanto Unilab, parceria Rede Cozinhas, tivemos uma reunião com a Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Sociais da Prefeitura e essa questão também foi tratada, né? A importância de agilizar a regulamentação disso. Ótimo. Então tem uma questão aí, inclusive, que a gente deixa aqui no programa para dar os próximos passos e fechar isso, né? Tem a horta também, né, professor? A nossa horta, né? Sim. Horta comunitária também? Isso. É um projeto também da extensão, né? É um projeto de extensão que o grupo da professora Yara Gomes, da UFC, da Geografia da UFC, está desenvolvendo através de um edital do governo federal. Isso. Né? Então tem essa mobilização, essa organização político popular comunitária, ela rende frutos, né? Ela consegue afetar positivamente. O prefeito atual, o Evandro Leitão, né? Ele visitou as cozinhas comunitárias, almoçou com as cozinhas comunitárias e de lá saiu a ideia de um projeto de lei que foi inclusive aprovado e executado, porque à época havia uma dificuldade muito grande de equipamentos, equipar as cozinhas comunitárias, né?
porque as cozinhas comunitárias precisavam de fogão industrial, freezers, panelas, né? Então foi aprovado um projeto pela Assembleia Legislativa do Ceará à época, através do Evandro Leitão. Através do Evandro Leitão, nesse diálogo com as cozinhas comunitárias. Né? Então, e hoje, assim, a maioria das cozinhas que, se não me engano, são 300, né, até o momento que eu me afastei um pouco, mas assim, eram 300, eles conseguiram equipar mais de 300 cozinhas aqui dentro de Fortaleza. E foi um projeto que surgiu, né, da Assembleia Legislativa com o Evandro Leitão e alguns outros deputados que estavam presentes nessa reunião que foi feita com a Rede de Cozinhas e Unilab. Sim. Olha, eu vou pedir aqui o Tiago para trazer os dados, né, mas lembrando que eles são de 22, alguns dados quantitativos, né? Aqui para a gente ver um pouco desse impacto aqui, desse trabalho de vocês, né? Isso aqui só dentro do território do Grande Bom Jardim. Né? A época, né, estavam com um total ali de 77 pessoas, né, ali auxiliando, aí seria talvez todo o conjunto, né, de 77 pessoas voluntárias, de 19 cozinhas e uma recicladora, né, uma pessoa que fazia reciclagem. Aí a gente tem ali, né, para 2022 foram 72 mil refeições produzidas, um total de 5.328 famílias atendidas, que corresponde a 13.950 pessoas alimentadas, né? Isto antes, né, do programa Ceará Sem Fome. Ceará Sem Fome, que aí deu uma alavancada. Aí agora com o programa aí foi que aumentou, foi que alavancou mais o atendimento. Atualmente a projeção que nós fazemos, Clésio, é que são produzidas em torno de 45 mil refeições por mês. Né, produzidas e distribuídas em torno de 45 mil refeições. A essa época, em 2022, e creio que isso se mantém, eram atendidas 62 áreas e comunidades diferentes no território do Grande Bom Jardim. Isso, e ainda continua. É uma estrutura que consegue ter uma capilaridade, que ela vai lá onde aquela pessoa está escondida, né? Talvez quem não conheça o Grande Bom Jardim, tem áreas de difícil acesso, com né? certeza. Ali no próximo ao Rio Maranguapinho, né? Pessoas numa vulnerabilidade também habitacional incrível, né? Com certeza. Quando vem o inverno, a gente tem sempre problemas gravíssimos, né? Sim. E aí nessa capilaridade vocês estão conseguindo chegar próximo. Isso, não só lá, como comunidade São Francisco, comunidade 7 de Setembro, comunidade Marrocos, que são as comunidades mais vulneráveis. Né? E a gente consegue ter um acesso. Então, assim, esse gráfico, ele foi atendimentos realizados antes do Ceará Sem Fome. Após o Ceará Sem Fome, teve uma alavancagem, assim, aumentou demais o atendimento. E a gente só tem que agradecer, né? Porque, querendo ou não, foi uma política que veio para somar, né? E veio para amenizar as situações de muitas pessoas, né? Eu queria agora ver com vocês, né, uma fala que já passou aqui, mas vamos trazer ela agora para um alcance maior, para as pessoas compreenderem a importância de ter aí uma relação, né, não só a questão da comida, né? Isso. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? É preciso ir para além disso, né? Isso. É trabalho, né, dignidade, é algo muito mais completo, né? E eu vou pedir aqui o Tiago para trazer o slide 7, né? E aí eu faço aqui numa rápida leitura, a gente tem aí algumas ações sociais que são, aí algumas acreditam em implementação, outras em proposta, né? Então vocês me esclarecem aqui, tá? As cozinhas comunitárias integram outras ações sociais, educacionais, profissionalizantes, terapêuticas, esportivas, artístico-culturais, a produção e distribuição de refeições. Então, tudo isso fica em torno, né, do prato. Isso, né? Do prato. Assim, integram o direito à alimentação, ao direito à saúde, à educação, à arte e cultura, à proteção à maternidade, à infância e à assistência aos desamparados. Isso é fundamental, né? Nas cozinhas comunitárias não se prepara somente comida, prepara-se também os sabores, os saberes, os fazeres da inclusão social, né? Exato. Vamos falar um pouco sobre o que está sendo feito, aquilo que tem mais carência, aquilo que precisa de apoio, inclusive de outros voluntariados, né? A gente tem aí a participação aí de crianças, né? Hoje nós temos cozinhas que têm projeto de inclusão digital,
Nós temos cozinhas que têm, além dos projetos de inclusão digital para crianças, idosos, mulheres, né? Nós temos batuques de melhor idade, que são trabalhos voltados só para a pessoa idosa. Nós temos o empoderamento das mulheres, a profissionalização, nós temos corte e costura, temos beleza da mulher. Então, assim, várias instituições têm esse mesmo trabalho, né? Então a gente pode ter aí uma aproximação da iniciativa privada, das empresas, que podem chegar e fazer ali uma doação de um equipamento para permitir a... Inclusive, assim, hoje assim, do meu conhecimento, a gente tem 2 instituições, né, que participaram de editais com o Banco do Brasil e passaram e hoje estão implantando um trabalho dentro da comunidade com mulheres negras, né? Nós temos instituições que têm projetos que foram aprovados pelo governo do estado, Casa Civil, enfim, a gente tem várias instituições que mostram várias atividades, várias ações que atendem em todas as esferas a família, né? No nosso caso, hoje a gente tem curso de costura, curso de beleza da mulher, violão para jovens adolescentes, a gente tem ilha digital, que é para as crianças, né? Além de forró da melhor idade, batuque, que é um carro-chefe bem interessante. Nós temos também cozinhas que tem afroxé, que tem escola de samba, né, professor? Nós temos cozinha que é terreiro, que tem os seus orixás, enfim, temos cozinhas evangélicas, cozinhas católicas, mistas, e é isso. Hoje a rede de cozinha ela é bem complexa, mas também ela não veio só para oferecer a comida, ela está aí para os saberes, os sabores e os fazeres. Professor Eduardo, uma provocação aqui, para vincular com outro tema. Nós estamos perdendo grande parte da nossa juventude para uma violência aí incontrolável, né, que são recrutadas, né, e são normalmente jovens que estão assim, à margem de uma dignidade mínima, né, dificuldade com escola, dificuldade de aprendizagem. Quem tem fome não consegue aprender os conteúdos necessários para que possa depois ter uma boa qualificação profissional, ter uma vida autônoma, né, ser uma pessoa independente. Aí a gente tem aí esse espaço de atuação que o Estado pode sair do discurso, né, que hoje está em todo lugar, né, nos cidadãos. A própria polícia tem esse discurso, só quem chega lá somos nós, né? O Estado precisa chegar. Aí a gente tem essa organização da própria sociedade civil já com base, então o Estado tem aí um espaço enorme, inclusive, para começar a agir de outra forma, para que a gente possa ter o mínimo de alento para esse combate, essa violência e a perda de jovens que a gente está tendo, né? Sim. Sem dúvida, Clésio. E a Rede de Cozinhas Comunitárias ela é um exemplo muito interessante, porque, como a Regina já indicou, são 24 cozinhas atualmente, com uma diversidade de perfis os mais diferentes possíveis, porque nós temos convivendo grupos religiosos, por exemplo, de religiões afrodescendentes, afro-ameríndias, né, dos povos de terreiro. Nós temos religiões neopentecostais, católicas, nós temos a Associação de Catadores de Material Reciclável, nós temos uma organização da sociedade civil que trabalha com questões de saúde mental, sendo reconhecida internacionalmente, com prêmios internacionais já. Nós temos organizações que trabalham com direitos humanos, nós temos associações comunitárias, e cada uma dessas instituições, ela tem uma inserção territorial que me parece que é um elemento muito importante para promover cidadania e para defender a democracia e alargar a democracia. Me parece que o Estado brasileiro, nas suas várias instâncias federativas, tem que avançar para políticas públicas territorializadas. E se são territorializadas, devem ser democráticas também, com participação popular comunitária. Eu acho que um dos desafios que nós temos, aqui falando como acadêmico, como professor universitário, né, é porque muitas vezes nós temos uma tradição política que quer o apoio popular comunitário, mas sem que o popular comunitário tenha autonomia. Não aceita autonomia. Mas isso é verdade. Não aceita que façam críticas, né? E a Rede de Cozinhas Comunitárias
ela faz os elogios quando necessário, mas avalia aspectos positivos e aspectos que não são positivos. Senão não melhora, né? Me parece que esse é o contexto de democratização efetiva, de construção de um espaço público de debate, né? Então, e aí tem uma questão, né? Essa questão de enfrentamento à violência, e são várias violências, porque é a violência criminal delinquencial, mas é a violência da violação do direito sistemática, intergeracional, ela precisa ser enfrentada de modo imediato e emergencial. E essas instituições fazem isso. Elas fazem ações sociais, de saúde mental, educacionais, de enfrentamento à fome, concretas, né? Mas elas não param nisso, porque elas se organizam politicamente e elas lutam por políticas públicas estruturantes para o território. Eu acho que aí, como você inclusive tinha falado, Clésio, tem um exemplo significativo e que poderia ser, inclusive, né, um projeto piloto de construção de uma territorialização dessa articulação entre o Estado e a sociedade civil no enfrentamento à vulnerabilidade social, né? Colegas, parece que o tempo foi curto, né? Mas para tanta discussão que a gente tinha que trazer aqui a público, né? Eu agradeço enormemente a presença de vocês, o professor Eduardo, a Regina, que é líder comunitária, mas também assistente social, né? Não tinha feito essa referência, né? Fica aqui o registro. E aí eu vou pedir aqui o Tiago para trazer aqui, aí eu vou deixar com você as últimas palavras, né? Para quem quiser, né, contribuir com as cozinhas comunitárias, também como pessoa física, como indivíduo, não só empresa também pode, né? Isso. Clésio, eu não sei se seria possível falar rapidamente também, antes da Regina, porque nós estamos com um projeto, né, parceria Diálogos Urbanos, que é o Grupo de Extensão e Pesquisa, e a Rede Cozinhas Comunitárias, e também o Ponto de Memória do Grande Bom Jardim, Saberes, Sabores e Afetos, Cozinhas Comunitárias como Tecnologias Sociais. É uma série audiovisual documental no grupo do Instagram do Diálogos Urbanos e da Rede Cozinhas Comunitárias, Diálogos Urbanos Unilab ou Rede Cozinhas Comunitárias Grande Bom Jardim. Pode ser vista essa série. Nós visitamos 20 cozinhas comunitárias, fizemos uma etnografia visual com entrevistas com as principais lideranças. Já está no 6º episódio dessa série documental. Né? Então, e também teremos uma exposição no Centro Cultural Bom Jardim com fotografias dessa etnografia visual. Então, quem tiver dúvida, acesse aí as Diálogos Urbanos Unilab, que consegue visualizar. E entre em contato conosco. Tá ótimo. Regina, fica com você aí para comunicar aí a todos. A rede de cozinhas do Grande Bom Jardim, né, tem uma cozinha. Essa cozinha é responsável pelo recurso financeiro que possa ser doado. Então, se você quiser nos ajudar para que nós possamos continuar esse trabalho de pesquisa, de atendimento às pessoas vulneráveis, que possamos colocar as cozinhas para fazer os atendimentos que é necessário, faça uma doação, faça o seu Pix, né, para a Associação Espírita de Umbanda Miguel, né, que é do Banco Stone. A chave Pix é 03 015 686/1000 ao contrário 82. Então fica a critério de vocês e a gente aguarda que vocês sejam nossos parceiros, né, para que nós possamos fazer mais. Obrigado, Clécio, por esse espaço, professor Eduardo, assim, e eu espero ter contribuído, né, para que nós, da rede e nossa extensão, que é a Unilab e a UFC, possa nos ajudar mais e mais. Muito obrigado, professor Eduardo, muito obrigado. Obrigado, Clésio. E é isso, eu acho.